Paz seja convosco. Hoje é o dia 94 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 12, 13 e 14. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: esse homem é você, e é isso que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias o Heteu fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias. Sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com ela em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou seu pecado, você não morrerá. Mas por que, fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natã foi para casa. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu, e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele? Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isto. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu, mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que ele está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Então Davi consolou a sua esposa, Betseba, teve relações com ela e ela deu à luz a um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino. E mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Gedidias, porque o Senhor Deus o amava. Enquanto isso, Joabe continuou a atacar Rabá, a capital do país de Amon,
quando estava para conquistar a cidade. Enviou mensageiros com o seguinte recado para Davi: eu ataquei Rabá e conquistei os seus reservatórios de água. Reúna agora o resto dos seus soldados, e o Senhor ataque a cidade e tome-a. Eu não quero ficar com a glória dessa vitória. Então Davi reuniu os seus soldados, foi até Rabá, atacou a cidade e a conquistou. Moloque, o ídolo que os amonitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro, e nela havia uma pedra preciosa, que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Levou também de Rabá muitas coisas de valor. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas, machados e fabricar tijolos. E fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Aminon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Aminon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Aminon: você é filho do rei, no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por quê. É que eu estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai, respondeu Aminon. Então Jonadab disse: finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la, e que ela mesma me sirva comida. E Aminon se deitou e fingiu que estava doente, e o rei Davi foi visitá-lo. E Aminon disse: por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui aonde eu possa vê-la, e que ela mesma os sirva para mim. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de Aminon e prepare alguma comida para ele. Ela foi e o encontrou de cama. Aí ela pegou um pouco da massa, preparou e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Aminon comer. Mas ele não quis e disse: mande todo mundo sair. Todos saíram. E Aminon disse a Tamar: traga os bolos aqui, para minha cama, e sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Aminon, ele agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizada em Israel? Por favor, fale com o rei. Eu estou certa de que ele me dará você. Mas Aminon não quis ouvir o que Tamar dizia. E como ele era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela e a odiou ainda mais do que a tinha amado antes. Então disse: saia daqui. Tamar respondeu: não, meu irmão, você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que o que você acaba de cometer. Mas Aminon não quis escutar o que ela dizia. Chamou seu empregado particular e disse: tire essa mulher da minha frente, ponha para fora e feche a porta. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinza na sua cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. O seu irmão Absalão perguntou: Aminon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal das contas, ele é o seu meu irmão. Não leve isso muito a sério. Assim Tamar ficou vivendo triste sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube o que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão não disse nenhuma palavra a Aminon, mas ficou com ódio dele porque havia forçado a sua irmã Tamar. 2 anos depois, Absalão estava cortando lã das suas ovelhas em Baal-Hassor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Ele foi falar com o rei Davi e disse: meu rei, eu estou cortando lã das minhas ovelhas, gostaria que o senhor e os seus funcionários também fossem até lá. Davi respondeu: não, meu filho, se todos nós fôssemos, daria muito trabalho a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir.
e lhe disse que podia ir embora. Mas Absalão disse: está bem, então deixe que pelo menos o meu irmão Aminon vá. Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir, até que por fim Davi deixou que Aminon e todos os seus outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções aos seus empregados: preste atenção em Aminon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenha medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Os empregados mataram Aminon, como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram nas suas mulas e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu esta notícia: Absalão matou todos os seus filhos, não escapou nenhum. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e se jogou no chão, e todos os servidores deles que estavam ali também rasgaram as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Senhor, eles não mataram todos os seus filhos, somente Aminon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia em que Aminon forçou a sua irmã Tamar. Por isso, eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram, somente Aminon foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, o soldado que estava de guarda viu muita gente descendo do monte, na entrada de Horonaim. Ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: alguns homens estão descendo o monte, na entrada de Horonaim. Então Jonadab disse a Davi: são os seus filhos que estão voltando, justamente como eu disse. Logo que ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram. Eles começaram a chorar alto, e Davi e os seus oficiais também choraram muito. Absalão fugiu e foi ficar com o rei da cidade de Gessur, chamado Talmai, filho de Amiúde. E por muito tempo Davi chorou a morte do seu filho Aminon. Absalão ficou 3 anos em Gessur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Aminon. Joabe, mãe de Zeruia, soube que o rei Davi estava sentindo muita saudade de Absalão. Então mandou buscar uma mulher esperta que morava na cidade de Tecoa e disse: finja que está de luto, vista suas roupas de luto e não penteie os seus cabelos. Faça de conta que você já está de luto há bastante tempo. Então vá falar com o rei e diga a ele que eu vou dizer a você. Aí Joabe disse o que ela devia falar. A mulher foi até o lugar onde o rei estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito e disse: por favor, me ajude, ó rei. O que é que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: o meu marido morreu e eu sou uma pobre viúva. Senhor, eu tinha 2 filhos. Um dia eles brigaram no campo, não havia ninguém para apartar a briga, e um deles matou o outro. E agora todos os meus parentes ficaram contra mim. Estão exigindo que eu entregue a eles o meu filho, porque querem matá-lo, pois ele matou seu irmão. Se fizerem isso, eu ficarei sem nenhum filho. Eles vão destruir a minha última esperança e vão deixar o meu marido sem nenhum filho para manter vivo seu nome. Davi respondeu: volte para casa, que eu cuidarei deste assunto. Senhor, disse ela, eu e a minha família aceitaremos a culpa por qualquer coisa que o Senhor fizer. O Senhor e a sua família ficarão inocentes. Então o rei disse: se alguém ameaçar você, traga-o aqui, e ele nunca mais o incomodará. Senhor, disse ela, por favor, ore ao Senhor, o seu Deus, para que os meus parentes que planejam vingar a morte do meu filho não cometam um crime maior ainda, matando meu outro filho. Davi disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que ninguém tocará no seu filho. Senhor, disse a mulher, deixe-me dizer somente mais uma coisa. Está bem, respondeu ele. Por que o Senhor fez uma coisa tão errada com o povo de Deus? Perguntou ela. Ó rei, o Senhor não deixou que o seu filho voltasse do estrangeiro, assim como o que acabou de dizer condenou a si mesmo? Todos nós morreremos, somos como água derramada no chão, que não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não traz os mortos de volta à vida, mas o rei pode dar um jeito de trazer um homem de volta do estrangeiro. Ó rei, eu vim falar com o Senhor agora porque o povo me ameaçou. Aí pensei, vou falar com o rei, pois tenho a esperança de que ele atenda o meu pedido. Pensei que o Senhor me atenderia e me salvaria daquele que está tentando matar o meu filho e a mim.
e quer nos tirar da terra que Deus deu ao seu povo. Eu, a sua criada, também pensei que a sua promessa me salvaria, pois o rei é como anjo de Deus e sabe tudo. Que o Senhor nosso Deus esteja com o Senhor. Eu vou lhe fazer uma pergunta, respondeu o rei, e você vai me dizer toda a verdade. Pergunte o que quiser, Senhor, respondeu ela. Foi Joabe que pôs você nisso, não foi? Perguntou o rei. Ela respondeu, digo, por tudo que é sagrado, que não há jeito de escapar da sua pergunta. Sim, foi o seu oficial Joabe que me disse o que fazer e o que falar. Ele fez isso para resolver este caso. O Senhor é sábio como anjo de Deus e sabe tudo o que acontece. Mais tarde o rei disse a Joabe, eu resolvi fazer o que você quer. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Então Joabe se jogou no chão em frente de Davi em sinal de respeito e disse, Deus o abençoe, ó rei. Agora eu sei que o Senhor está satisfeito comigo, pois atendeu o pedido que eu, seu criado, fiz. Então Joabe levantou-se e foi à cidade de Gesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. No entanto, o rei deu uma ordem a Absalão, não morar no palácio. Eu não quero vê-lo, disse ele. Aí Absalão foi morar na sua própria casa e não apareceu mais diante do rei. Em Israel não houve ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão. Ele era perfeito da cabeça aos pés. Tinha muito cabelo, que ele cortava uma vez por ano, quando ficava muito comprido e pesado. A sua cabeleira pesava mais de 2 quilos, de acordo com a medida real de pesos. Ele tinha 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ver o rei. Então mandou buscar Joabe, para lhe pedir que fosse falar com o rei em favor dele. Mas Joabe não quis ir. Aí ele mandou buscá-lo de novo, mas Joabe recusou novamente. Então Absalão disse aos empregados, olhem, o campo de Joabe é pegado ao meu, e nele é uma plantação de cevada. Vá lá e ponham fogo no campo dele. Então eles foram e puseram fogo no campo de Joabe. Aí Joabe foi à casa de Absalão e perguntou, por que os seus empregados puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu, eu mandei chamar você. Quero que você vá dizer ao rei o seguinte, afinal das contas, por que foi que eu voltei de Gesur? Seria melhor ter ficado lá. Absalão continuou, eu quero falar com o rei. Se eu sou culpado, que ele mande me matar. Então Joabe foi conversar com o rei. Aí o rei mandou buscar Absalão, e este veio, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão diante dele, e o rei o beijou. Finalizamos a leitura de hoje. Vou te esperar amanhã, tá bom? Que Deus abençoe você com um dia de bênção, de vitória e que nós possamos amanhã estarmos juntos para ler muito mais da Palavra de Deus. Beijo, até amanhã, tchau, tchau!